Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então entrar na presença do nosso Deus em oração. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui uma vez mais reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para glorificar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Também neste momento queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, pelos cuidados, livramentos, recursos, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor pela salvação que somente o Senhor Jesus poderia nos dar. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados por atos, palavras, pensamentos, quer sejam eles voluntários ou involuntários, conscientes ou inconscientes, Pai, nos purifica de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos nas Tuas mãos este culto, as nossas vidas. Vai envolvendo, Pai, esta casa, este lar, esta família, esta pessoa que está participando agora conosco, que está cultuando o Senhor agora conosco, aonde quer que ela se encontre, na sua casa, no seu local de trabalho, em deslocamento. Oh, meu Deus, vai visitando agora, Pai, com a Tua presença santa e maravilhosa, envolve, guarda, protege, livra, Senhor, de todos os males. Que essa bênção se estenda a todos os seus, aonde quer que esteja este familiar, esta pessoa querida, que ela também esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, dirige tudo que vai ser feito, cada atividade, cada louvor, cada culto, para que tudo seja para glorificar e exaltar o Teu nome. Seja o Senhor falando aos nossos corações, tratando, cuidando de nossas almas, fortalecendo os nossos espíritos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos este culto nas Tuas mãos, para que tudo aquilo que seja feito seja para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Deus Pai, para a glória do Espírito Santo de Deus. Então, meu Deus, vai nos envolvendo agora, toma nas Tuas mãos, toma a direção deste culto, em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim, meu Deus, é o que nós te pedimos na mesma fé e na mesma concordância, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez felizes, porque estamos glorificando ao Senhor de toda a terra, aquele que é o único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor e continua nos ajudando, cuidando das nossas necessidades, cuidando das nossas vidas. São muitas lutas, muitos problemas, muitas dificuldades, mas em todas elas o Senhor se faz presente e é Ele que tem nos ajudado, é Ele que tem cuidado de nós. Então, muito obrigado, Deus Todo-Poderoso. Recebe esse culto, que é para a Tua honra, para a Tua glória e o Teu louvor. E vamos começar então o culto nessa manhã, louvando a esse Deus maravilhoso. Qual o hino que nós vamos louvar ao Senhor? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 291 da Harpa Cristã. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma
de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu convido a igreja agora a abrir as Bíblias, né? No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 38. Profeta Isaías, capítulo 38. Enquanto os irmãos vão aí abrindo a palavra de Deus, eu vou pedir a Deus que nos conceda aqui sabedoria em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja a minha vontade, não seja o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Glória a Deus, né? E nós vamos ver essa passagem que eu vou ler primeiro, né? E depois a gente vai falando parte por parte, né? No nome do Senhor Jesus. Tem aqui esse primeiro subtítulo, que é a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor,
o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto por parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumpriu esta palavra, cumpriu o que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Glória a Deus, né? A palavra de Deus aqui é fortíssima aí para nossas vidas. E isso aqui acontece logo depois que o profeta, ele vive uma situação, né, o rei, né, Ezequias, ele vive uma situação muito complicada, que foi aquele cerco feito pelos assírios, né, comandado ali pelo o rei Senaqueribe, né, cerca ali Jerusalém, e não tinha saída, um exército muito poderoso, e ia começar a faltar os alimentos, e ia começar a violência e tal, né? E depois que eles estivessem bem debilitados, o rei certamente iria invadir, ia acabar, arrasar com Jerusalém. E aí o Ezequias orou, pediu lá o profeta para consultar a Deus, falar com Deus, o profeta Isaías, e Deus manda aquela mensagem, né? Que não foi ao Ezequias que o rei Senaqueribe estava afrontando, nem era ao povo de Judá, mas aquela afronta era contra o próprio Deus, e ele ia fazer ele voltar pelo mesmo caminho que ele tinha ido, e que ia colocar um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e ele não ia acertar nenhuma flecha contra Jerusalém. Muito, né? Profecia muito forte ali, muito bonita, né? E não só foi as promessas ali foram cumpridas, porque numa noite só, 180 mil soldados bem armados, bem preparados, morreram comidos por ratos. Imagina só como Deus ele age, né? Que é uma humilhação, uma vergonha, um exército tão poderoso sendo devorado por ratos. Então, o agir de Deus. E, de repente, Ezequias ele se encontra nessa situação que nós vimos agora, que mandou arrumar a casa dele porque, né, ele não ia mais viver. Então, começa assim essa passagem. Então, imagina uma pessoa que está aí no hospital, né, que ela não tem mais nenhuma esperança, talvez o médico tenha falado para ela que tem alguns dias, alguns meses, né, pouco tempo de vida, e nada mais pode ser feito. Os exames, tudo comprova que realmente ela não tem mais nenhuma chance de vida. E começam a orar os irmãos, começa aquela própria pessoa a orar, começa a orar a igreja, né? Então entra num processo de oração, e aí aprove a Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua benevolência, reverter aquele quadro, naturalmente seria um quadro fatal, seria um quadro de morte, e restabelecer a saúde daquela pessoa. E aquela pessoa, então, ela vai glorificar muito a Deus, vai ficar muito agradecida, né? Mas repare que teve atitude, né? Teve esperança, teve fé, teve orações, e teve um resultado que depende, né? Vamos frisar bem isso, né? Que depende da soberania de Deus, da misericórdia de Deus e dos planos e os projetos de Deus para a vida de cada um de nós, né? Então a gente tem que ter consciência disso também, para não vendermos ilusões, né? Para não iludir o coração das pessoas. A gente tem que deixar bem claro que prevalece a soberania, a vontade de Deus. Então começa assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, primeira coisa, né? A gente nota um zelo especial de Deus para com Ezequias, né? Porque ele teve aquela doença, né? E talvez ele até já tivesse consultado a Deus sobre aquilo ali, e a resposta que vem de Deus é o seguinte: olha, ajeita as coisas aí do reino, né? Fala aí quem vai ser seu sucessor, se tem alguma conta para pagar, já resolve logo isso, deixa tudo certinho,
né? Ajeita as coisas na tua casa ali com a tua família, né? Cuida dos teus filhos, tudo direitinho, bota tudo que você tem que colocar em ordem, porque você não vai mais viver, você vai morrer, tá? Já tem os seus dias contados, estou te avisando, porque você sempre gosta de fazer as coisas corretas, anda correto diante de mim, então coloca tudo direitinho, né? Eu quero que você vá, mas que você vá com tudo certinho, né? O Deus cuidando ali do Ezequias nesse momento. Claro que a gente sabe que Deus é soberano, é onisciente, onipresente, já sabia tudo que ia fazer, mas ele mostrando esse cuidado mesmo naquela situação que o Ezequias tem. Imagina uma pessoa recebendo uma notícia dessa, muitas vezes a pessoa já fica em depressão, tem gente que já vai até morrer antes do tempo, porque ela vai entrar num estado de depressão tão grande, de tristeza tão grande, que é capaz até de morrer. E foi isso que Ezequias recebeu, né? Colocar a sua casa em ordem. O que nós podemos tirar dessa lição para nós, né? Dessa primeira parte? É que nós devemos estar sempre, nem sempre Deus vai chegar para um de nós e dizer assim, né? Você não espere que quando chegar a sua hora, Deus vai falar, bota tudo em ordem, pode ser até que faça, ninguém aqui está manietando Deus não, né? Deus é soberano. Mas na maioria das vezes a gente sabe que ele não faz isso, né? Então nós precisamos manter a nossa vida sempre em ordem. A nossa casa deve estar sempre em ordem, os nossos negócios devem estar sempre em ordem, porque a gente não sabe qual a hora que aprove a Deus nos levar dessa terra. Então deixar todas as coisas sempre bem organizadinhas, né? Bem cuidadas, para na hora que Deus levar nós estarmos com tudo certinho, né? Tudo correto, né? Então o cristão, o crente, né? Ele está sempre colocando as coisas em ordem, está sempre tendo tudo direitinho, organizado, não tendo dívidas, né? E eu não estou falando de dinheiro aqui, né? Somente, né? Estou falando aqui da questão de perdoar o próximo, né? Ou de não ter ninguém que ofendeu, deixou sem consertar, deixa tudo em ordem, né? Mantenha tudo sempre organizado, está sempre procurando organizar a vida, porque não sabe como será o seu dia de amanhã. Nós não sabemos como será o nosso amanhã. Isso não pertence a nós, pertence a Deus. Então, primeira lição que nós tiramos aqui é que nós devemos manter a nossa vida em ordem, tudo organizado, né? A gente deve estar prevenido, porque a qualquer momento Deus pode voltar, Jesus pode voltar, ou ele pode nos levar, né? Sem qualquer aviso prévio. Na maioria das vezes não tem aviso prévio, na maioria das vezes vai mesmo e pronto, né? No 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então, a primeira coisa que a gente vê é que Ezequias, ele vira o rosto para a parede. Ele não estava com muito poder de se locomover, de movimentar. Então Ezequias não tinha nem como ir para um outro local que não tivesse ninguém. Ele não tinha como subir um monte, né, para orar, né? Então, a única coisa que ele poderia fazer para se isolar naquele momento, para ter ali um momento pessoal somente para com Deus, era virar o rosto para a parede. Naquele momento, ele não queria estar presente com aquelas pessoas que estavam na sala. A única pessoa com quem ele queria falar naquele momento era com Deus. Então, quantas pessoas elas recebem uma notícia ruim, elas recebem um diagnóstico ruim, ou a perda de um emprego, ou um rompimento de um relacionamento, né? Uma notícia que abalou muito ela, sua estrutura emocional, sua estrutura psicológica, e ela fica completamente desnorteada na hora que ela recebe aquele baque, que ela recebe aquela informação. E ao invés de ela buscar a Deus, o que ela faz? Ela vai chorar com a vizinha, vai chorar com o amigo, e muitas vezes aquele amigo, aquela vizinha, aquela pessoa já vai passando para o outro, aquela coisa vira uma fofoca, e de produtivo ali não se obtém muita coisa, ou mesmo talvez nem se obtenha nada, pelo contrário, negativo. As pessoas começam a dar palpite na vida dela, começam a ver fofoca e tal, e não resolve nada, né? Vamos ver a sabedoria que o rei Ezequias teve.
Ele não falou, gente, eu vou morrer, Deus falou que eu vou morrer agora, e agora, o que eu faço? Né? Tanta coisa ainda para fazer, minha família, meus bens, meu reino. Não, né? Não quis saber de nada daquilo ali, não. Ele virou o rosto dele para a parede e foi falar com quem de direito. Tá? Então, é aquele momento em que nós buscamos a presença de Deus. É aquele momento em que nós vamos pessoalmente diante dele, nós nos isolamos de tudo que está ao redor naquele momento, para buscar a resposta em Deus. Se você vai pedir ajuda de alguém, peça uma pessoa que você saiba que é de oração. Peça uma pessoa que vai pegar aquilo ali e vai fazer a mesma coisa que você está fazendo, colocar diante de Deus. Então não adianta, então a pessoa vai na igreja e peça ali ao ancião, ao irmão, aquela pessoa que tem experiência, mas você tem que orar. Não adianta você ficar, ora por mim, você tem que chegar e quebrantar o seu coração diante de Deus. E isso não é só questão de enfermidade, seja qual for o problema que a pessoa está enfrentando, coloque ali diante de Deus, fala com o Senhor para que Ele atenda aquela situação. E na oração de Ezequias, a gente vê alguns elementos muito importantes, né? Se a gente vê ali o que acontece na hora que ele está orando, né? Andei diante de ti com fidelidade, né? Então, a pessoa, ela mal fala com Deus, vive aí imitando todas as modas que o mundo apresenta, né? Não é leal nos seus negócios, dá volta, faz coisa errada, aprova aquilo que é errado, né? Aí ela vai chegar e vai falar isso com Deus, aí também é brincadeira, né? Não tem como, né? Nem fala a verdade. Então, o Senhor me perdoa, eu tenho andado errado com o Senhor até o dia de hoje. Seja sincero, o rei foi sincero, estava andando em fidelidade, com interesse de coração diante de Deus. E nós devemos buscar, se você é lavado e remida no sangue do Senhor Jesus, você deve buscar andar com interesse de coração. Se você é crente, você deve andar com interesse de coração. Então não tem como você dizer, eu sou de Jesus, o Espírito Santo habita em mim, e você é pior do que o ímpio que está no mundo, nos seus negócios, nas coisas que você faz, nos seus critérios morais. Não pode, né? Então tem que ter interesse de coração. Então, como que eu vou ter interesse de coração? Ouvindo aquilo que diz o Espírito Santo através da palavra de Deus. É aí que nós temos interesse de coração. Quando você passa a deixar que o Espírito Santo domine e não o espírito desse mundo. Então a pessoa ela passa a ter a interesse de coração para chegar diante de Deus e falar, não, eu tenho andado em interesse de coração. Ou pelo menos, né, eu tenho buscado andar em interesse de coração diante do Senhor. Eu tenho lutado para obedecer o Senhor. Né? Eu tenho perseverado na busca do Senhor. Para que realmente ele vai reconhecer. Realmente, meu servo, minha serva tem algumas dificuldades, né? Mas eu tenho visto que ela tem buscado enfrentar e vencer essas dificuldades. Então você vai chegar com o coração quebrantado. E uma outra coisa que a gente vê muito, né? Que ele chorou, né? A passagem, você vê que ele chorou, e não chorou pouco, né, irmãos? Ele chorou bastante. O coração dele está muito quebrantado diante de Deus. Ele mostrou diante de Deus uma sinceridade, uma espontaneidade muito grande e humildade, né? Imagina um rei está ali se lamentando, um rei, a posição do rei, todo mundo está subordinado a ele, ele tem poder total, poder absoluto. E naquele momento ele se humilha diante de Deus, ele chora diante de Deus, né? Ele se derrete diante de Deus para buscar o favor do Senhor. Então, tem muita gente que precisa ainda quebrar o orgulho, né? Que chega diante de Deus como se Deus ele fosse um estafeta, né? Eu já ouvi algumas coisas assim, de deixar o cabelo em pé, né? Se a pessoa chegar e falar, se o Senhor não fizer, o Senhor não é mais o meu Deus. Oh, meu Deus, que preocupação que ele vai ter com isso, né? E isso não é uma atitude que se chega diante de Deus, aquele que é filho dele, aquele que é servo dele, aquele que está em obediência à sua palavra. Lembre-se que desde o começo desse culto, e nós falamos sempre nisso aqui, que Deus ele é soberano. Irmãos, a decisão é dele.
A vontade que prevalece não é a nossa, é a dele. Nós precisamos entender disso quando entramos numa oração com Deus. Porque para nós, claro, que ninguém quer ficar doente, ninguém quer ter um relacionamento acabado, né? Terminado, frustrado, ninguém perdeu o seu emprego, né? Ninguém quer passar por uma dificuldade. Claro que ninguém quer passar por isso, né? Mas isso é soberania de Deus. Nós oramos para que essas coisas não aconteçam, nós cremos que Deus está nos guardando, protegendo, mas nós estamos subordinados a esta soberania divina. E nós chegamos diante de Deus e apresentamos quando uma coisa dessa acontece conosco ou com outra pessoa e pedimos a Deus que dê ali o refrigério, mas que se faça conforme a vontade dele. Então a pessoa, eu sempre falei no passado aí, uma vez eu vinha pegar um transporte, era de madrugada, eu trabalhava de madrugada, estava chegando em casa e passando uma Kombi que ia vir para minha casa, eu sabia que se eu perdesse aquela Kombi, eu ia demorar muito tempo lá, né? Ia ficar mofando na rua, esperando lá a mercê do que pudesse acontecer de madrugada, imagine só, né? O pessoal aqui do Rio de Janeiro sabe como é que é a madrugada aqui. E aí eu dei uma corrida para pegar aquela Kombi, né? E já ia me lamentando porque eu sabia que não ia dar tempo de ir pegar. E aquela Kombi vai e bate de frente com a outra Kombi. Muitas pessoas ficaram machucadas, graças a Deus, ninguém fatal, né? Mas eu estaria ali naquele grupinho se tivesse pego aquela Kombi. Então, às vezes, Deus ele não permite que algumas coisas aconteçam, não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem. É até uma proteção que Ele está dando para nós. É uma coisa que Ele está fazendo. Imagine, gente, acidente aéreo, a pessoa foi lá, brigou porque não conseguiu pegar o avião, houve problema lá com o número, cadeiras iguais, você vai no outro, a companhia vai te dar, mas eu queria ir hoje e tal. Não vai, você não vai. E aí, a gente viu recentemente acidentes que aconteceram aí, e pessoas tiveram esse problema. Elas foram retidas, não conseguiram viajar e houve um acidente. Então, é a soberania de Deus. Não sei por que os outros tiveram que ir, nem por que eles tiveram que ficar. Mas eu sei uma coisa, é soberania de Deus. É Ele que está controlando todas as coisas. E nós devemos entender isso na hora que estivermos colocando diante do Senhor. Tá? Bom, mas nós vimos elementos ali de humildade, de humilhação, de fé e de esperança na oração do rei, tá? Não era qualquer um que estava orando, era o rei se humilhando diante de Deus e colocando a sua situação. Aí no versículo 4 diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Então, o que aconteceu ali? Deus ele vai lá, o mesmo profeta que foi lá e disse: arruma a tua casa, né? Porque você vai morrer, você não vai viver mais. O mesmo profeta ele não consegue nem sair do pátio. Lá no meio do pátio, Deus vai: opa, volta, tem uma nova mensagem que você vai dizer lá. Sabe o que eu acho muito bonito nisso aí? É a atitude também do profeta Isaías. Vocês lembram da história do Jonas, né? O Jonas, que ele é mandado a Nínive para pregar para eles, para dizer que Deus ia destruir e tal, e ele chegou lá, né, cheio de... Primeiro ele nem quis ir, né? Primeiro ele tentou fugir, houve aquela questão do navio, jogaram ele, foi engolido por um grande peixe, e aí ele orou, se arrependeu lá no ventre do peixe, e Deus fez o grande peixe cuspir ele, e ele foi para ali. Chegou lá, ele pregou, e a pregação dele, Deus usou ele de tal forma, o Espírito Santo usou ele de tal forma, que aquele povo foi, todos eles se converteram e fizeram o jejum, até os animais jejuarem e tal, e Deus se compadeceu, olha como Deus é maravilhoso, daquele povo, né? E aí o que aconteceu, né? O profeta se rebelou, né? Mas peraí, o Senhor disse que ia destruir, agora está dizendo que não vai e tal, né? E aqui nós estamos vendo uma questão completamente diferente. O Isaías, ele sequer questionou nada.
Ele é Deus. Então ele voltou lá e simplesmente passou. Irmãos, nós não temos que questionar Deus. Ele passou a palavra dele. Sabe por que é bom a gente pensar nisso? Porque quando uma pessoa ela pega um versículo bíblico que está muito claro que pode fazer isso ou não pode fazer isso, né? Que Deus quer que haja assim ou que Deus quer que haja assado, e ela diz, não, mas isso não é bem assim, os tempos são outros, agora nós vivemos uma nova mentalidade. Ela está agindo exatamente como o profeta Jonas ali, questionando, mas pior, porque o Jonas ele não desobedeceu a Deus, ele só questionou. Mas estão mudando aí a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Então Isaías ele não falou nada, ele simplesmente foi lá, para você vai arrumar a casa que você vai morrer, tá? Volta lá e diz que não, que eu vou acrescentar para ele 15 anos. Então tá bom, foi lá, voltou, ó, Deus vai te acrescentar. E pronto, é só isso, irmãos. Você não tem que inventar nada, é o que está na palavra de Deus. Você não tem que agradar as pessoas, você tem que agradar a Deus. Né? Você que é profeta de Deus, você que ministra a palavra de Deus, você não tem que estar adoçando a palavra de Deus para que as pessoas aceitem o seu Jesus. O Senhor Jesus não é um refrigerante barato para estar aí sendo oferecido e empurrado para as pessoas. Pelo contrário, somos nós que dependemos dele. Na verdade, nem somos nós que o escolhemos, é ele que escolhe a cada um de nós. Então a gente precisa ter essa noção dessa importância, né? Esse comportamento do profeta Isaías, ele é um exemplo para cada um de nós. Eu não vou, mas Deus, como é que é? Vai matar ou vai deixar viver? Eu sou palhaço para ficar para lá e para cá? Não, é Deus. Ele mandou, eu vou fazer, eu vou executar. É assim que nós devemos agir diante da palavra de Deus. Deus falou, é para fazer, vamos fazer. Deus falou, não é para fazer, não vamos fazer. Mas não é bem assim. Foi assim que o capeta foi enganar Eva lá no Éden. Né? Foi enganar ela. Chegou lá e falou para ela, ela deixou as palavras entrarem ali, né? E depois foi lá e ainda seduziu o seu marido para que ele caísse naquela palavra também. Adão poderia ter resistido também, não tem nada de inocente na história, né? E caíram os dois ali por causa disso. Então, fidelidade à palavra do Senhor. É para fazer, não é para fazer, não é, não faz. Então, ele volta lá e diz para o rei Ezequias, né? Que Deus ouviu a sua oração, né? A primeira coisa, ouviu a oração que ele tinha feito. Você orou, você colocou esse problema diante de Deus. Será que Deus vai falar que ouviu a sua oração também? Ou você só reclamou, só murmurou, só anda se maldizendo da vida para todo mundo? Qual é a sua situação? Olha o exemplo aqui, ó. Deus ouviu a sua oração. Deus não viu da boca de Ezequias murmuração, ele falando com os servos dele, com os conselheiros dele, né, com os reis amigos dele. Olha só, servi a Deus até hoje, olha o que eu ganhei de troco, né? Não viu isso. Estou na igreja há 15 anos, olha o que aconteceu com a minha filha, né? Não viu o rei Ezequias fazendo essas coisas. O que ele disse, né? Deus, olha que eu tenho te servido com fidelidade. Deus, eu estou aqui morrendo. Ele chorou, ele falou, Senhor, ele até se humilhar, dizendo, eu sei que eu não mereço, eu sei que é o Senhor que decide todas as coisas, mas tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha situação. Gente, é uma atitude de entrega, uma atitude de humilhação, uma atitude de dependência, e não de arrogância, de quem acha que merece, porque é filho do rei, é dono do ouro e da prata, que é cabeça e não cauda e tal, né? Conforme algumas pessoas estão ensinando por aí, outras estão caindo nessa história. É uma atitude de humilhação diante de Deus, e foi essa atitude que fez Ezequias, né? Então, eu ouvi a sua oração, e outra coisa, eu vi as tuas lágrimas. Havia naquela oração que você estava fazendo diante de mim sentimento. Havia naquela oração sinceridade.
Havia naquela oração entrega. A sua oração tem sido feita com sinceridade, sabe? Não precisa responder para o homem, não. Com Deus. Depois você conversa com Deus, né? Agora é a palavra, né? Depois vem a hora das conversas. Mas pensa bem agora. Reflete. A sua oração, ela tem sido feita com sinceridade? A sua oração, ela tem sido feita com entrega diante de Deus? Como tem sido a sua oração? Você tem se colocado com fé, com esperança, sabe? Eu vou dar uma oração que fracassou, né? A resposta que essa pessoa queria, porque senão a gente fica, né, no oba-oba aqui, não fica no oba-oba. Davi, depois de ter pegado a mulher de Urias, engravidado a mulher de Urias, adultério, e quando Urias não quis coabitar com a sua mulher para que ele pudesse ali fingir que aquele filho era do Urias e não do Davi, o que aconteceu? Ele foi lá e mandou matar Urias, correto? E aí veio o profeta Natan com aquela historinha da ovelha do vizinho e falou: foi você que matou a mulher do teu general lá, do teu servo, fiel ao Senhor, e matou o marido dela e ficou com a mulher. E Deus vai poupar, porque ele reconheceu o pecado, tá? Davi reconheceu o pecado. Davi não foi, a culpa foi da mulher que estava pelada lá, eu sou filho de Deus, eu sou homem, né? Não deu essa desculpinha esfarrapada, não. Ele chegou e falou: eu pequei, eu errei contra Deus, eu sei que eu errei. Aí Natan respondeu imediatamente para ele: sim, mas Deus não vai te matar. Deus não vai, ele vai perdoar o seu pecado. Mas o filho que ela está esperando, esse ele vai morrer. E o que Davi fez, irmãos? Davi talvez tenha feito até pior do que Ezequias, pior que mais intenso, né? Assim, mais intenso do que Ezequias na oração. Ele foi lá e jejuou, não comeu, chorou, ficou sozinho, ficou tristou, ficou todo mundo preocupado com Davi. O garoto sobreviveu? Não. Morreu. E depois que o garoto morreu, qual foi o comportamento de Davi? Deus, o Senhor não me ouviu, oh Deus. Não, ele perguntou. Viu todo mundo em silêncio, estava até com medo de falar com Davi, o garoto tinha morrido. Aí falou: o garoto está morto, a criança está morta? Sim, a criança está morta. Então traga comida que eu quero comer. Mas a gente não entendemos, quando ele estava vivo, o Senhor não queria comer, o Senhor estava triste, estava... Sim, quando ele tinha esperança ainda, eu estava orando, eu estava buscando, eu estava fazendo tudo que era possível para reverter essa situação. Mas, agora que ele está morto, uma coisa é certa: ele não vem mais até mim, mas eu vou até ele. Então, a consciência espiritual de Davi, olha só, né? Por isso que a Bíblia diz: um homem com todos os erros, né, que ele cometeu, que ele é humano, né? Mas um homem segundo o coração de Deus. Então ele reconheceu e ele não teve a resposta que ele queria. Davi sofreu muito com questão de filho, perdeu vários filhos, um matando o outro, né? Foi uma tristeza a vida familiar de Davi, talvez até por conta desse pecado dele, de ter matado Urias, mas ele foi na Bíblia um homem conforme o coração de Deus e que Deus garantiu a sua geração, né? Para todas as gerações de Israel como líderes, né, em Israel. Agora voltando, né, para o nosso Ezequias, ele foi bem sucedido na sua oração, aí já foi diferente, né? Havia ali um respaldo também. Deus, quando ele falou, realmente não tinha nada na conta de Ezequias que desabonasse ele. Mas ainda assim, soberania de Deus, porque Deus poderia ter mantido vivo o filho de Davi e ter deixado partir o Ezequias, é soberania dele. Mas aprove, a gente está vendo os elementos que fizeram com que isso aí chegasse a esse final. Todo o comportamento, a oração, o coração contrito, a sinceridade, o sentimento, todo esse somatório de coisas ali agradou, aprove a Deus, agradou ele, eu vou dar uma resposta, porque esse homem crê muito em mim. Quando estava cercado, lembra que a gente começou falando do cerco da cidade?
que não tinha jeito, qualquer um ia se descabelar, ia tentar fugir. O que ele faz? Ele ora e manda chamar o profeta. Então, como eu dei a vitória para ele naquele dia, eu vou mostrar que eu sou Deus na vida dele também para dar vida para ele hoje. Soberania de Deus, sabe? Quanta gente já desistiu, mal orou, e fez aquela oração assim, né? Sem ter certeza de nada, sem ter convicção de nada, e já desistiu. Desistiu por quê? Enquanto a vida, lembra das palavras de Davi, enquanto a vida eu estava ali lutando, enquanto a esperança eu tenho que estar ali lutando por aquela situação, porque Deus ele gosta que a gente tenha fé, que a gente creia que Ele existe e que é Ele que abençoa nossas vidas. É isso que Deus quer de nós, é essa postura. Não é aquela oba-oba que tudo que eu pedir, né, Deus vai me dar. Tem até uma musiquinha aí, que o cara lá de cima, não sei quem é, deve ser o outro, né? Porque o que eu conheço é Deus, né? Não conheço nenhum cara lá de cima. Mas o Deus poderoso, quando a gente pede, está de acordo com a vontade dele, ele responde. Quando a gente pede com fé, com esperança, e está de acordo com a vontade dele, ele exerce a sua misericórdia, ele exerce a sua soberania e ele responde. É esse o Deus que nós servimos, irmãos. Mas tem que haver ali dedicação, uma oração sincera e uma entrega sincera diante de Deus. Não é de qualquer jeito, não. Não se chega de Deus, adiante de Deus de qualquer maneira. De qualquer jeito, então, tem gente que chega diante de Deus como, né, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Gente, preste atenção da forma como você tem se apresentado diante de Deus. Um exemplo aqui, José. Lembra do José? Quando ele estava no cárcere, que o padeiro, né? Ele fala, o padeiro, coitado, perdeu o pescoço, o copeiro. O copeiro foi lá e avisou para o faraó que tinha um homem que tinha decifrado o sonho dele. E aí o faraó, traga ele aqui que eu quero saber, né? Se ele decifra sonho. O que fizeram com José, gente? Ele foi de qualquer maneira, todo sujo, né? Que ele estava lá na masmorra, cuidando dos presos lá. Não, né? Botaram a melhor roupa nele, um banho nele, fizeram a barba tal, para se apresentar diante de um rei humano que come arroz com feijão, que vai ser enterrado como qualquer um de nós. Então, por que diante de Deus a pessoa pensa que pode chegar de qualquer maneira? Largada, jogada, né? Às vezes, não, gente, peraí, eu vou me apresentar diante do ser mais importante de todo o universo. Reverência, o mínimo é reverência. Não se apresenta diante de Deus de qualquer maneira. Tem que haver reverência, né? Então, é importante. Então, a resposta que Deus vai dar aí é que Ele vai livrar não só da morte, para 15 anos de vida, para quem já estava no terminal, como se tivesse ganhado, né, uma eternidade, como também vai livrar dos assírios, que durante o reino dele não vai o rei da Síria prevalecer contra eles. Que coisa maravilhosa que Deus ele opera ali na vida do Ezequias, tá? E aí, para a gente fechar, né, essa palavra hoje, no versículo 7, ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Então, né, aí muita gente vai questionar, né? O pessoal da ciência, coisa, né? O sol não anda, quem anda é a Terra, é os planetas, é a estrela de cometa. Sim, mas a gente tem que ver que as pessoas estão escrevendo de acordo com o conhecimento que elas tinham da época, né? E até hoje tem pessoas que falam, o sol se pôs, o sol saiu, né? A gente sabe que quem se move é a Terra, né? O Sol ele é o centro, então todo mundo está se movendo ao redor do Sol. Mas a situação aqui é o ponto de vista do ser humano e o ser humano naquela época. Então, se Deus falasse, a Terra vai lá, ele não ia entender nada. Então Deus ele vai falar numa linguagem que nós entendemos, porque tem coisas que nós não conseguimos compreender. Tem coisas de Deus
que nós não temos condições de compreender. Tem muitas coisas, muitos mistérios no universo que vão além da nossa compreensão humana. Eu deixo um versículo para isso aí, para quem tiver com dúvida. Versículo de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Pronto, né? Então, se alguém vier com essas conversinhas para você, já dá isso para ele. Pronto, está aqui, ó. Tá? O que importa é que aquele conhecimento que eles viam ali, que a sombra ia andando e ia marcando as horas do dia, ao invés de ir para frente, foi para trás. É uma coisa sobrenatural, né? Ou seja, vamos dizer, a Terra andou para trás. Em vez dela ir para frente, ela andou para trás. E aí marcou o relógio ali, conforme Deus falou, retrocedeu as horas, os graus. Que coisa maravilhosa, né? É sinal. Então, muitas vezes, quando Deus está operando, está em operação em nossas vidas, Ele começa a dar sinais. E por menor que sejam estes sinais, dê glória a Deus e manifeste a sua fé. Quer um exemplo? Eu vou dar exemplo da Bíblia, eu gosto de dar exemplo da Bíblia, tá? Elias, quando ele manda o seu servo ver se estava para chover, o que o servo dele fala para ele? Eu vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem. O que Elias fala? Espera mais um pouquinho, deixa essa nuvem crescer mais um pouco, porque eu não quero passar vergonha com o rei. Não! Vá lá e diga a Acabe que vai chover. Pronto, era o bastante para ele. A fé dele, aquilo para ele já era um sinal de que ia acontecer o milagre, de que a coisa já estava acontecendo, né? Um outro exemplo de fé, mesmo sem ver nada, apenas por conhecer o Senhor Jesus, aquele centurião que estava com um servo doente, e que Jesus disse, eu vou lá e vou dar saúde para ele, e ele falou para o Senhor Jesus, não, eu sou homem sujeito a ordens também como o Senhor, eu tenho pessoas que estão ao meu comando, e eu digo a um vai, ele vai, eu digo a outro vem, e ele vem. Eu sei que basta uma ordem sua daqui mesmo, e o meu servo ficará curado. Será que quando você está orando a Deus, você tem essa compreensão de que não é preciso dar 7 voltas em torno de alguma coisa, levar alguma coisa para a tua casa toda semana e trazer de volta lá para a congregação? Tem que subir não sei quantos montes e descer, que basta uma palavra de Deus na sua vida, basta uma ordem de Deus na sua vida para que esta situação ela mude? Será que você tem esta compreensão do poder que está investido na palavra de Deus? Então são esses os questionamentos. Deus ele dá sinais. Quando Deus ele está operando para que a nossa fé ela seja aumentada, ela seja edificada, para que nós tenhamos esperanças durante a caminhada, ele vai dando sinais, ele faz sinais. Então, a gente vê que lá no Egito ele fez uma festa, né? Não foi, chegou a fazer uma festa de sinais até tirar o povo de lá. Quer dizer, o faraó nunca poderia dizer que não foi avisado. Os egípcios nunca foram dizer que foram enganados. E foi feito ali todos os sinais, Deus mostrando o que ia fazer. E assim, Deus ele vai fazendo na vida daquele que crê, ele vai dando sinais, ele vai mostrando. Às vezes os sinais nem é uma resposta direta à sua oração, mas é Deus querendo mostrar um caminho que pode ser um caminho perigoso que você está trilhando. E Deus está dando sinais para que você se desvie daquele caminho, para que você se conserte. É necessário que a gente veja os sinais também, a pessoa tem que ver o sinal. Não, isso não quer dizer nada. Não, você sabe o que quer dizer. Então não adianta você fingir que não sabe, porque Deus está falando, lembra do sol? Ele está falando de uma forma que você entenda, ele não está falando de uma forma que você não entende. Ele conhece a nossa estrutura, ele conhece todo o nosso complexo mental, ele sabe como nós estamos raciocinando. E até as diferenças entre cada pessoa. Pode ser que uma pessoa entenda de um jeito e a outra vai entender do outro. Então ele vai falar daquela pessoa mais humilde, ela vai entender de uma forma mais humilde, ele vai falar para o mais humilde daquela forma.
é a mesma coisa, a pessoa tem uma complexidade maior. Se ele falar de uma forma muito humilde, ele vai entender. Então Deus vai e fala naquela complexidade, mas ele fala com cada um de nós de uma forma que nós possamos entender. Então, finalizando, fique atento aos sinais que Deus tem colocado na sua vida. Preste atenção nos sinais. Isso é muito importante para nós, porque nós não estamos abandonados aqui no mundo. Deus está cuidando de cada um de nós. Deus está cuidando das nossas vidas e cada detalhe de nossas vidas. E nós precisamos ficar atentos a isso. Então, que assim como Deus operou de uma forma maravilhosa na vida do rei Ezequias, dando a ele ali mais 15 anos de vida, livrando ele dos seus inimigos, que Deus também esteja operando na sua vida. Seja qual for aquilo que você está precisando vencer no dia de hoje, seja qual for a sua luta, que Deus ele te dê a vitória aí no nome do Senhor Jesus. Mas lembre-se, você tem que se quebrantar diante dele, você tem que falar com ele, você tem que abrir o seu coração diante dele, colocar diante dele o que está acontecendo. Eu vou passar agora a palavra para que o nosso irmão Luiz ele faça aí as colocações, aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo a ele, no nome do Senhor Jesus. Fala, pastor. Opa, Eu estou apanhando aqui com o celular hoje está no celular, né? Bom, vamos lá. Grande palavra hoje, hein? Muito boa. Vou ressaltar aqui algumas coisas, pastor. Deixa eu botar aqui numa outra posição, peraí. Isso. Então vamos lá. Quando o rei Ezequias recebe a notícia, né? O senhor falou aqui que Deus falou, põe tuas coisas em ordem que você vai morrer, né? Então, nós sempre devemos manter a nossa vida em ordem, até porque nós somos olhados, né? Você se diz crente, realmente tem fé em Deus e tudo mais, e a sua vida é uma bagunça, né? Então, é muito importante isso. Tem de existir uma coerência da nossa fé com as nossas atitudes, porque a gente não pode restringir a ação de Deus em nossas vidas. Mesmo que a gente tenha preguiça das coisas, nós devemos buscar, pelo menos isso, manter a nossa vida em ordem. Outra coisa que o senhor falou também, o senhor falou a questão de ele, pela forma como ele falou, que ele virou a cabeça, que ele poderia estar acamado, né? Que ele poderia, né, que não poderia nem subir monte e tudo mais. É só acrescentar. Não tem problema nenhum subir monte, buscar uma separação, porque eu entendo que subir monte é bom e você se afasta. Não é isso? É bom que você vê um pouco de natureza e você se concentra só naquilo, você não fica com distrações. E às vezes também você pode ir ao monte. Hoje em dia, infelizmente, né, as comunidades aí estão tomadas por traficantes. Se você subir um monte lá para orar a Deus, tu acaba levando um tiro. Então, está também no Novo Testamento que a gente pode fechar a porta do nosso quarto e buscar a Deus, né? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de falar. E o mais importante foi a reação dele, que ele não se revoltou, ele recebeu a notícia e foi orar. Ele foi orar a Deus. Muita gente, às vezes, recebe uma notícia e começa a reagir com carne, mas esquece que se tudo que acontece nas nossas vidas, nós damos legalidade. Então, o fato dele estar doente, estar mal e tudo mais, ajudou a ele a buscar a Deus. E a argumentação dele, a gente precisa entender o seguinte, ele não colocou
Deus contra a parede. Não é? Deus não se viu compungido ou obrigado a atender a oração de Ezequias. Nós não colocamos Deus contra a parede. Não é? Tem muitas igrejas ali que falam, né, determine a sua bênção. E as coisas não são assim. Nós somos servos, somos filhos, mas como diz o Senhor, a soberania é de Deus, né, pastor? Então, isso foi muito importante. E ele chorou, não é? E ele falou, em linhas gerais, que ele procurou a vida toda dele ser fiel a Deus. Não é? Mas ele estava pedindo. Você argumentar com Deus, respeitando a soberania de Deus, não tem problema nenhum. Moisés argumentou com Deus várias vezes. Deus gosta, ainda mais ele que procurava ter uma vida correta. Ninguém tem uma vida perfeita diante de Deus, né, pastor? Mas ele buscava ter. Né? Isso é muito importante. E a gente não pode também ficar se condenando, porque não adianta. Nós vamos pecar, principalmente contra o pensamento. Por mais que você... Não adianta, o pensamento é difícil, é impossível controlar. Não é? Então ele chorou, ele ficou entristecido, argumentou com Deus, mas ele não ficou. Também outra coisa que a gente ouve, não, você tem que se revoltar contra essa situação. Isso não existe. Isso não existe. Você pode ficar frustradíssimo com aquela situação, né? Mas Deus tem soberania. Né? E uma coisa, argumentar com Deus não é questionar a Deus. Argumentar, mas Senhor, olha isso. É argumentação, é uma coisa. Gostei muito do que o senhor falou da diferença, não é? Do profeta Isaías em relação a Jonas. Né? Porque Jonas ele não queria, ele achava, Jonas ultrapassou a soberania de Deus. Né? O profeta Isaías recebeu, foi lá, voltou, cumpriu o papel dele, sim, senhor. Nas Forças Armadas é assim, né? O sargento chega para o soldado e fala, vai lá, faz isso. O cara assim, senhor, ele vai embora. Não discute, não tem conversa, não é verdade? Então eu achei muito legal, porque Jonas teve rebeldia, ele não queria, ele julgou, não é, o povo de Nínive, e pelo julgamento dele, um pecador, um imperfeito, ele achou que não. Né? E pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, ali ele queria alcançar aquele povo. Então, achei muito importante essa colocação que o senhor fez, que o senhor abriu a pregação, o senhor explanou, o senhor trouxe um olhar novo, né? O senhor fez uma derivação da pregação que eu achei muito legal. Ou seja, Isaías cumpriu a palavra de Deus, que é o que nós temos que fazer. Outra coisa muito importante também, que eu achei muito legal, é que Deus ouviu a oração do rei Ezequias. E ele estava realmente ali fragilizado, com lágrimas, ele orou com sentimento, ele nesse disso, se debruçou, ele derramou o coração dele diante de Deus, ele se entregou, ele não estava fazendo manha que nem uma criança, fica chorando, porque a mãe não deu alguma coisa. Não, ali ele estava completamente quebrantado, ele estava completamente entregue. Olha, eu vim pedir, se der, se não der, deu. Não, mas ele chegou lá, e isso de você chegar completamente assim, quebrantado, com sinceridade, chorando, você está reconhecendo a soberania de Deus, o quanto você é pequeno e que você aceita e depende de Deus, das coisas que Deus faz. Então, eu achei isso muito legal. Não é? A outra coisa também
que o senhor falou, que foi muito legal também, foi a questão que o senhor abriu outra luz, jogou luz numa outra coisa, que o senhor estabeleceu paralelos entre os personagens da Bíblia, entre as pessoas da Bíblia, né, porque não são personagens, isso não é um teatro, existiram, foi a relação que o senhor estabeleceu entre Davi e Ezequias. Davi teve uma fase, quando o rei, que foi triste, como essa que o senhor falou. Ele foi um assassino. Não é? Mas, no final, quando ele perdeu o filho dele, e todas esses pecados que o Davi cometeu, como o senhor disse, correram rio de sangue na família dele. Não foi fácil, não. Né? E Deus faz umas coisas sensacionais. Né? E o outro filho da mulher, né, que era lá do soldado, que foi a mãe do rei Salomão, que foi rei, né, e que ele foi humilde naquela época e pediu: bom, me dá sabedoria para reinar sobre esse povo, e Deus deu riquezas e sabedoria e tudo mais. Então, eu achei muito importante essa comparação. Enquanto o rei Ezequias, que tinha uma vida, ele ouvia a Deus, ele buscava a Deus, ele era obediente a Deus, mesmo assim, Deus falou: você vai morrer, arruma duas coisas. Entendeu? Então, independente de como nós estejamos com a nossa situação, não é? Como é que se diz? Deus tem a soberania dele. Não é mais do que nossa obrigação viver de acordo com a vontade de Deus. E mais nada. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. O que nós podemos fazer, como está em Filipenses, que o apóstolo Paulo falou, que nós colocássemos diante de Deus todas as nossas angústias, todas as nossas frustrações, todas as nossas necessidades. E foi o que o rei Ezequias fez. Muito bem. E a outra coisa, por fim, para terminar, que o senhor falou, que eu achei muito legal, mas isso é coisa de profeta, né? Que o profeta Elias, que eu gosto muito dele, ele falou assim: vai lá ver. Aí tinha lá uma nuvem, não é? Mas ele, pela fé, e ele era um homem de Deus, né? Então ele foi lá e falou: avisa o rei Acabe, que vai chover. Né? Então essa eu entendo assim, não é que você, eu quero comprar um carro novo, aí você acabou de orar, passou naquele exato momento aquele carro, daquela cor, do jeitinho que você quer. Isso não é um sinal de Deus que ele vai te dar aquele carro. Receba. Você quer, ele vai te dar o carro. Não é isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Não é isso. Mas que você pode, como é que se diz? Se não der, tudo bem, eu vou continuar obedecendo a Deus. Então, pastor, eu gostei muito da pregação de hoje, gostei muito desses, né, a gente na nossa profissão, né? É porque não é a palavra, está me faltando a palavra agora. Insight, link. As derivações, os insights, esses paralelos que o senhor estabeleceu entre as figuras bíblicas, isso enriquece muito a pregação. Então, eu particularmente gostei muito, agradeço a Deus, ao senhor e a Deus por ter falado isso aqui, e agradeço a minha oportunidade, e que Deus abençoe o senhor, a sua família, e a tudo que aprove a ele, que o senhor tomasse conta nessa terra. Obrigado, pastor. Amém, obrigado, Luiz, e que Deus também abençoe também, da mesma forma, você aí, dando sempre sabedoria. O irmão trouxe um negócio interessante do Davi, né? Da Betseba, né? Que o mesmo Deus que foi lá e permitiu que o filho morresse, né? Pelaquela rebeldia, desobediência. E naquele momento ali, o povo todo devia estar malhando a Betseba e o Davi, né? Olha, como é que pode, né? O marido morreu e ficou com o rei, não sei o quê, ela não pode ser rainha, tal, não sei o quê. E aí Deus mostra o perdão
né, fazendo com que Davi escolha o próprio Salomão para ser o rei. A gente vê soberania de Deus. Só para a gente fechar aqui o negócio a gente não queira dizer o que Deus vai fazer. É Ele que é Deus, é Ele que faz, é Ele que escolhe, e a gente tem que se submeter à vontade dEle. Então, os nossos critérios para Deus não interessam em nada, Ele não está nem aí para o nosso critério. É o que Ele decidir. E quer saber o que Ele quer? Mergulha na palavra dEle que você vai saber direitinho, em nome do Senhor Jesus. Agora o irmão Luiz, ele vai fazer uma oração de intercessão geral, né? Aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo lá no coração dele, e cada um de vocês que está aí participando, né? Que está cultuando a Deus, está participando desse culto, também. E vocês vão colocar diante de Deus a vida de vocês, é claro, né? As suas lutas, os seus problemas, né? Hoje a oração pode estar bem inspirada na palavra, né? Você abre o coração, seja sincero, sincera com Deus, coloca realmente o que está te afligindo, o que você está enfrentando. É um problema no meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento familiar, estou passando por uma luta, né, no meu trabalho, eu perdi o emprego, não sei o que vai fazer, cheio de contas, cheio de coisa para pagar, família para sustentar. Coloca diante de Deus, seja o que for que você está passando aí, coloca diante do Senhor agora. Se a pessoa que está aí passando por uma enfermidade, talvez você tenha recebido uma notícia muito ruim do médico, que ela não tem jeito, a gente vai prolongar mais um pouquinho para que você não tenha muita dor, mas não tem jeito, né? Coloca diante de Deus, né? Ninguém está prometendo nada para você. Quem somos nós para te prometer nada? Não somos nós. Mas Deus, Ele pode todas as coisas. Então, coloca diante do Senhor, explica a sua situação, fala qual é a sua causa, com fé, com sinceridade, com sentimento. Fala com Deus agora, abre o coração. Mas, como sempre nós falamos aqui, busque em primeiro lugar, porque é o mais importante, irmãos, e isso com certeza, as coisas espirituais, as coisas lá de cima, porque um dia todos nós vamos embora mesmo, né? Um dia Jesus vai voltar e o que vai restar é a eternidade, é o estado eterno de todas as coisas. E é aí que a gente deve buscar isso aí em primeiro lugar em nossas vidas, né? Tenha isso no seu coração. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida na vida, quer ser uma pessoa próspera na sua vida, o segredo é isso, buscar as coisas de Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar, e aí você já tem toda a prosperidade, o resto é lucro, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, que você faça isso aí agora. Irmão Luiz está com a palavra de oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais esse culto e por essa palavra abençoada que o Senhor nos trouxe. Eu quero agora, em concordância com os nossos irmãos que estão nos acompanhando no simultâneo e que vão nos acompanhar depois nas redes sociais, nós queremos colocar diante de Ti e de todas as nossas famílias as nossas preocupações, as nossas angústias, as nossas dificuldades, as nossas frustrações. Nós queremos colocar diante de Ti até os nossos sonhos, os nossos planos na nossa vida, o que nós desejamos para os nossos. Senhor, em nome de Jesus, receba todas as nossas petições, tudo o que eu falei aqui, meu Deus, e venha trazer resposta, e que o Senhor nos dê, enquanto a resposta não chega, meu Deus, que o Senhor vá nos tornando sábios, pacientes, que durante essa espera o Senhor nos dê discernimento, para nós sabermos se nós estamos realmente pedindo alguma coisa que é para o nosso bem, se nós realmente estamos pedindo aquilo, mas estamos vivendo em pecado, e isso bloqueia, e isso coloca uma separação entre nós e o Senhor. Então, meu Pai, em nome de Jesus, faça a Tua vontade em nossas vidas, receba os nossos pedidos, traga respostas, meu Pai, continue operando com o Teu Espírito Santo em nossos corações, vai nos transformando, vai nos tornando cada vez mais varões e varoas mais perfeitos diante de Ti, mais completos, verdadeiramente felizes, porque preenchidos pela Tua palavra, pela Tua verdade, realmente cada vez sendo pessoas cada vez mais espirituais.
Eu quero agora, meu Deus, colocar nas tuas mãos o nosso Brasil, e eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor livre o Brasil de toda injustiça. Essa injustiça que vem sendo cometida contra o povo brasileiro já há mais de 7 anos, ou aproximadamente 7 anos. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor livre o Brasil de toda essa maldade. Que o Senhor livre o Brasil do caos econômico, do caos financeiro, do caos jurídico, do caos social. Que o Senhor livre o Brasil da miséria e da fome. Que o Senhor abençoe os campos para cada vez produzirem mais. Que o Senhor abençoe as indústrias para elas serem reconstruídas no Brasil. Que o Senhor abençoe o comércio e a prestação de serviços. Em nome de Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor fortaleça todas as pessoas, fortaleça espiritualmente, dê forças, meu Deus, para todas as pessoas que estão presas injustamente pelos atos de 8 de janeiro do nosso ex-presidente Bolsonaro. Que o Senhor conceda força e saúde para eles suportarem esses dias de prisão, mas que eu tenho certeza que o Senhor vai trazer a libertação, não só a libertação física, mas a libertação espiritual, dessa cadeia espiritual que assola o nosso país. E eu quero também pedir proteção e guarda pelas vidas das pessoas que vão aos hospitais, às igrejas e que vão a outros países para levarem a tua palavra. Quero também pedir que o Senhor guarde, proteja e prospere a nação de Israel. Por fim, eu quero lhe pedir que o Senhor nos conceda um restante de domingo abençoado, uma semana abençoada, que possamos, meu Pai, em nome de Jesus, meditar no que foi falado aqui, no que o pastor Aguilar trouxe, nos pontos principais, que é uma vida buscando a Deus, é uma vida em buscar ter obediência a Deus, uma vida de humildade e sinceridade diante de Deus. Senhor, então é o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós agora vamos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que nos deu de estarmos aqui, mais uma vez reunidos no nome dele, né, para cultuar esse Deus maravilhoso, né? E vamos pedir a ele também que abençoe essa semana que está se iniciando hoje. Então feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez aqui na tua presença. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Senhor pela semana abençoada que nos concedeste, por todas as bênçãos derramadas, meu Deus, pelos recursos, pelos livramentos, por tudo que o Senhor fez por nós. Em especial, agradeço pela salvação que somente o Senhor Jesus poderia nos dar. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu concordo com a oração que o irmão Luiz fez agora e a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida colocou diante do teu altar. Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, conforme a tua soberania, a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. Eu peço, meu Deus, que o Senhor conceda a todos que estão aqui orando conosco, cada vida que está orando conosco agora, suas casas, suas famílias, todos e tudo que estiver ligado a esta pessoa, uma semana muito abençoada na tua presença, seja o Senhor a guardar, proteger, a livrar de todos os males,
de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar cada área de suas vidas, suprindo, ó Deus, a cada uma de suas necessidades, segundo a tua graça, teu amor, a tua misericórdia, segundo a tua soberania, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. E que ao término deste culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança, livra de todos os males, e que esta bênção, Deus, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, o teu povo, abençoa, meu Deus, a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estender a mão para cá, vamos receber a bênção do amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: amém. Glória ao Senhor Jesus. Vocês tenham um excelente final de domingo, né? Que Deus abençoe a semana de cada um de vocês. Fiquem bem, fiquem na paz do Senhor Jesus.